Beleza, obrigado, Jota. Então tá, a gente já tá gravando aqui, vamos tirar essa transcrição maluca aqui, né? Pra Siri não saber depois o que que a gente tá falando. Então tá. Bom, boa tarde aí para todos, então, né? Agradecendo aí a presença de todos, especialmente aí dos professores Paulo e Maicon aí pela presença, pelo aceite aí em colaborar com a banca aí do Jonathan, né? O Jonathan, então, vai defender o trabalho de conclusão de curso dele aí, né? Intitulado Medidas para contornar falhas de um sistema elétrico de um EAS. Tá, Jonathan, é contigo, então, aí, a partir de agora, tu tens 20 minutos aí para fazer a tua apresentação. Tá, ok. Bom, boa tarde, pessoal. Como o professor citou, o meu trabalho é sobre medidas para contornar as falhas de um sistema elétrico de um EAS. Então, qual é o objetivo desse trabalho? É elencar ações de garantia de fornecimento de energia dentro de um EAS, analisando as principais falhas que podem acontecer nesse sistema e propondo soluções para contorná-las, sempre seguindo a legislação vigente. O que é um EAS? Um EAS é um estabelecimento assistencial de saúde. Quais são as justificativas para esse trabalho? Em primeiro, a própria norma 13.534, ela estabelece que todos os EAS têm funções desenvolvidas no local médico, pedem requisitos especiais de segurança que devem ser respeitados. Cada ambiente tem um requisito específico para proteger tanto o usuário quanto os equipamentos desse ambiente. E aqui eu separei um dado da Bracopel sobre incêndios por sobrecarga no ano de 2021. E, infelizmente, nesse ano, em EAS, que incluem hospitais, clínicas e postos de saúde, nós tivemos 41 incêndios por sobrecargas que ocasionou 6 óbitos. Uma sobrecarga é uma instalação mal dimensionada. Mas o que é um ambiente hospitalar? Bom, o ambiente hospitalar é todo espaço físico onde os profissionais de saúde tratam as pessoas que se dirigem a esse local. E quais são as normas que regem esse ambiente? NBR 13.534 vai dispor dos requisitos específicos para esse ambiente e ela é complementar a 5410, que é de instalações elétricas de baixa tensão. Então, uma vai complementar a outra. A informação que eu não tiver numa, eu pego na outra e assim vice-versa. E a RDC 50, que é uma regulamentação da Anvisa, mais voltada para a área da arquitetura, mas que eu vou ter informações que também são úteis no meu projeto elétrico ou na manutenção desses sistemas na parte elétrica. Um equipamento específico desse ambiente é o IT médico. Vocês imaginam que numa sala de cirurgia eu posso ter a presença de gases medicinais, soluções fisiológicas, sangue ou produtos químicos que vão provocar uma degradação do isolamento elétrico, tanto dos equipamentos quanto da infraestrutura. Se nesse ambiente eu aplicar somente um disjuntor termomagnético, essa degradação do isolamento pode provocar um choque elétrico, e esse disjuntor não vai proteger as pessoas e o paciente que estiver nesse ambiente. Se eu colocar um dispositivo diferencial residual, ele vai desarmar esse dispositivo quando eu tiver uma corrente residual ajustada em 30 miliamperes. Então, eu vou proteger as pessoas desse ambiente contra um choque, mas eu vou ocasionar o desligamento desse circuito. O que, quando a gente trata de equipamentos de suporte à vida, ou durante uma cirurgia, um equipamento que eu estou usando, eu não posso desarmar esse equipamento. Então, é para isso que vem o sistema IT médico. Ele usa como base o que diz a 5410 lá do aterramento de sistema tipo IT, onde as partes vivas não possuem um referencial de tensão com o terra. E como é composto esse dispositivo? Ele é um conjunto de vários sistemas interligados. Então, eu vou ter um transformador de isolação, que tem a função de isolar esse ambiente, esse circuito, de todo o resto do ambiente da unidade. Então, ele vai ter um acoplamento magnético, que ele vai garantir
que daqui para dentro dele seja um sistema IT. Para fora eu posso ter um outro sistema, mas daqui para dentro eu terei um sistema IT. Um dispositivo supervisor de isolamento, que ele vai supervisionar a resistência de isolamento entre a parte viva, nesse caso demonstrado ali o L1, e o terra. Eu vou ter uma resistência ali. Quando eu tiver umidade presente no ambiente, essa resistência vai diminuir e o sistema vai ler essa diferença. Também pode ser integrado a ele outros dispositivos, como supervisionar a temperatura do transformador de isolamento, supervisionar a temperatura ambiente, gases ambientes. E ele vai informar tanto a equipe médica que estiver nesse ambiente, quanto a equipe na sala técnica, que é o posto de enfermagem. Então, quando baixar o isolamento de um circuito, de um equipamento, ele vai informar a equipe médica com um aviso sonoro visual, e essa equipe médica vai trocar o equipamento e chamar a manutenção antes que ocorra o desligamento desse circuito. Assim, eu não interrompo o procedimento que eu estou executando. Ele também vai ter um gerenciador de sinais, se eu quiser comunicar essa informação com o sistema de informática da unidade. E, como opção, eu vou ter um localizador de falta exclusivo. Eu posso ter um localizador que está monitorando a barra, toda a sala, ou eu posso ter um por circuito. Assim, eu vou identificar que aquela tomada, que aquele circuito apresentou problema, eu já sei qual que é o equipamento, não preciso ficar procurando. A norma também difere os locais médicos, que é um local onde todo procedimento terapêutico, cirúrgico, monitoramento de assistência de saúde é executado. Então, isso também inclui clínicas veterinárias e odontológicas. Ela classifica esses ambientes de duas maneiras, em grupo e em classe. O grupo ele vai especificar qual é o tipo de procedimento ou de equipamento eletromédico que eu estou usando nesse ambiente. Então, por exemplo, no grupo 0, eu vou ter equipamentos que não são ligados na energia elétrica, mas que estão fazendo algo no paciente. Por exemplo, um estetoscópio. O médico está ouvindo a respiração ou ouvindo o batimento cardíaco, mas é um equipamento que não está ligado na energia elétrica. Ou numa sala onde eu estou executando suturas, eu não tenho nenhum equipamento na rede elétrica. O grupo 2 é todo equipamento de sustentação à vida que seja intracardíaco, cirúrgico ou qualquer outro que, ao ocasionar o desligamento, eu vou resultar um óbito do paciente. Que são todas as UTIs, todos os centros cirúrgicos, hemodinâmicas e por aí vai. Então, todo grupo classificado como 2, eu vou ter que usar um sistema IT médico nos seus equipamentos. Todo grupo classificado como 0, eu posso usar um disjuntor termomagnético normal, calculado conforme a NBR 5410. E os locais do grupo 1 são aqueles locais onde, se houver um desligamento da energia, eu não ocasiono a perda de um elemento de suporte à vida. Então, por exemplo, uma clínica odontológica. Se eu desligar o equipamento, a cadeira do dentista, só vai parar o exame, não vai provocar nenhum dano à pessoa que está ali sendo executada. Então, nesse ambiente, eu posso usar um dispositivo diferencial residual. E quando tiver uma uma fuga de tensão, eu vou provocar o desligamento e não vou parar, não vou causar o óbito. A segunda classificação é referente à classe, que ela vai determinar o tempo de interrupção admitido da fonte primária. Eu tenho a fonte primária, que é a concessionária de energia, e eu tenho a fonte de emergência, que é uma fonte secundária. Essa classe, ela vai me dizer quanto tempo eu posso esperar ficar sem energia até que a fonte de emergência seja acionada e esteja disponível. Então, na classe 0, eu não posso ficar sem energia nunca. Na classe 0,15, 0,5, eu posso ficar 0,5 segundos sem energia. Até a classe 15, eu posso ficar 15 segundos sem energia, e na classe maior que 15, eu posso esperar mais que 15 segundos para me retornar a minha energia convencional. A norma também vai me dizer quanto tempo mínimo eu tenho de fornecimento dessa fonte de energia de emergência. Por exemplo, aqui numa classe 0,
essa fonte vai ter que suportar a carga que ela está destinada durante 3 horas. Na classe 15, se eu tiver capacidade de evacuação, eu posso suportar 3 horas. Se eu não tiver, essa fonte tem que suportar a carga durante 24 horas. Aqui nós temos as principais falhas em sistemas elétricos de uma EAS. Então, a falha mais grave é interrupção de longa duração. Que lá o PRODIST vai me dizer que é maior que 3 segundos, menor que 3 minutos. A principal causa é uma falta da concessionária, e o dano que eu vou ter na minha unidade é a interrupção assistencial. Eu vou parar com os estudos que eu estou fazendo, e eu vou perder os meus equipamentos de suporte à vida. 3 minutos é muito tempo, mas é o que classifica o PRODIST. Então, eu vou olhar o que classifica a norma de ambientes hospitalares, que nós já tínhamos citado anteriormente, que é 0,5 segundos, 15 segundos, dependendo do ambiente. Outras falhas que nós temos aqui vão ocasionar um mau funcionamento. Por exemplo, uma elevação instantânea de tensão ou uma elevação momentânea pode provocar em algum equipamento um mau funcionamento ou um exame não tão preciso, que vai afetar a característica desse equipamento. O que a nossa metodologia se propõe? Ela se propõe a minimizar a ocorrência dessas falhas e esse dano que essas falhas vão ocorrer, seguindo essa classificação, que é o que diz a norma. Então, o primeiro passo dessa metodologia é levantar as características do sistema elétrico de distribuição interna. Então, eu vou estudar como que é o circuito elétrico dessa unidade, desde a alimentação da concessionária até o ponto em que eu estou usando o equipamento, até a minha tomada. Então, nesse esquema básico aqui, eu vou olhar que tem uma chave seccionadora, que tem um transformador na subestação, vai para um quadro geral de baixo, alimentado por um gerador e aciona a carga. Esse é o básico, é o mínimo. A partir de agora, nós vamos aumentar esse básico, estender esse fluxograma. O segundo passo é classificar todos os ambientes dessa unidade em grupo e classe, conforme a norma estabelece. Então, por exemplo, aqui no consultório 1, eu não tenho um equipamento de suporte à vida, eu não tenho um equipamento ligado à energia elétrica que está fazendo um exame, então eu classifico como grupo 0. Eu não preciso esperar meio segundo, não preciso esperar 15 segundos, eu posso esperar mais que 15 segundos para retornar a energia convencional. Então, eu classifico como maior que 15 na classe. Já um centro cirúrgico, por exemplo, eu tenho um equipamento de suporte à vida, eu classifico como grupo 2. Alguns equipamentos eu não posso esperar muito tempo para voltar a energia, então alguns são classificados como classe 0,5. Eu tenho que esperar meio segundo para retornar a energia. Outros equipamentos eu posso esperar mais de 15 segundos. O terceiro passo é dividir as áreas em essencial e não essencial. Então, o que é o essencial? É toda a área que precisa de uma alimentação de emergência, independente do seu tempo. Então, um centro cirúrgico, todo ele é essencial. Todo ele eu preciso de uma alimentação de emergência, independente do tempo. Uma UTI, algumas áreas eu preciso e outras não. Por exemplo, a área de prescrição médica, não é necessário uma alimentação de emergência, porque a falta de energia nesse ambiente não vai prejudicar o paciente. Já um posto de enfermagem e a área onde o paciente está, que é o quarto ou o leito, esse sim é uma área essencial e eu preciso alimentar com uma fonte de energia de emergência. O quarto passo, eu vou aplicar os equipamentos de segurança. Então, todos os grupos que eu classifiquei como 2, eu vou colocar o sistema IT médico para proteger as pessoas e os pacientes. E todos que estão na classe 0,5, 0,15, eu vou colocar um no-break. Como aqui no fluxograma, partindo ali do trafo 220, eu vou ter um quadro de transferência ligado ao gerador, que vai separar o que é essencial e o que não é essencial. A partir desse quadro de transferência, eu vou ter o QGBT essencial, e a partir dele eu vou ter um grupo de no-break, o sistema IT médico, e finalmente eu vou chegar na minha carga essencial. Aqui nesse exemplo,
a partir do item 11, que é a minha fonte de energia de emergência. É o meu gerador. E o meu QTA ali no item 12. Ao faltar energia da concessionária, o gerador vai identificar essa falta de energia, vai partir o seu motor, que ele vai ter que ir da inércia do zero até a velocidade nominal, vai ajustar a sua frequência em 60 Hz e depois ele vai mandar o quadro de transferência fazer a transferência. Então, esse período demora em torno de 15 segundos. Então, todas as áreas que eu posso esperar 15 segundos, eu posso ligar na saída desse quadro de transferência no item 12. As demais áreas que eu não posso esperar 15 segundos para retornar a energia, eu vou ligar num sistema de no-break seguido de um sistema IT médico. Então, no quadro de transferência do item 13, eu tenho 2 no-breaks. Por quê? Se eu tiver um no-break e eu estiver executando uma manutenção preventiva nesse no-break, no momento de uma falta de energia, eu vou ter que esperar 15 segundos para esse gerador entrar. Eu não posso. Então, eu coloco 2 no-breaks. Quando eu estiver executando a manutenção em um, eu retiro ele do sistema e deixo a carga totalmente no segundo no-break. Assim, eu consigo efetuar a manutenção sem prejudicar o funcionamento do ambiente. O quinto passo e último passo é a análise de soluções e equipamentos. São algumas sugestões para melhorar e contornar essas falhas. Então, a primeira sugestão é duplicar os transformadores e os geradores. É aquele velho ditado. Se eu tenho 2, eu tenho 1. Se eu tenho 1, eu não tenho nenhum. Então, por mais que eu tenha um equipamento que esteja com a sua manutenção em dia, sua preventiva em dia, se eu faça testes diários, faça testes em carga, em algum momento, muito raro de acontecer, ele pode falhar. E eu não posso falhar nesse ambiente. Então, eu coloco 2 geradores. Se um falhar, eu tenho o segundo. A mesma coisa com os transformadores internos. Eu coloco 2 transformadores. Se falhar um por algum problema de manutenção, eu tenho o segundo. Aonde que eu esbarro nisso? No custo. Então, há uma análise feita com cada estabelecimento de saúde, o que é viável para ele ou não. Segunda alternativa é a dupla fonte de alimentação primária. Então, eu tenho, da minha concessionária, eu tenho 2 alimentadores, 2 ramais chegando no mesmo cliente. E nesse cliente, eu instalo uma unidade de transferência automática de linhas, que é um painel de média tensão, que vai fazer a transferência em média tensão de um alimentador para outro alimentador. Tudo isso com isolado a CF6, para garantir a segurança dessa transferência. Então, eu vou programar ele. 5 segundos, faltou energia no ramal 1. Passou 5 segundos, ele vai fazer a transferência para o ramal 2, antes de acionar o gerador. O terceiro exemplo que nós temos é a interligação de sistemas ITs médicos, que nada mais é do que a separação de circuitos. A norma me obriga, em uma sala cirúrgica, usar um sistema IT para cada sala. Então, eu não posso mexer nisso. Agora, em outros ambientes, eu posso ter um sistema alimentando vários leitos. O que a norma estabelece é uma potência máxima. Então, eu tenho uma potência máxima de 10 kVA que eu posso usar, mas eu posso usar um sistema só. Se esse sistema me falhar, por qualquer razão, eu perco todos os leitos que estão nele. Isso não é viável. O que nós estamos sugerindo? Que eu tenha um sistema IT saindo, alimentando o leito 1 com um circuito e o mesmo sistema alimentando o leito 2 com outro circuito. Assim, se eu perder um sistema, eu não perco o leito inteiro, eu perco 1/3 dele, porque eu tenho outros sistemas que estão intercalados nesse sistema. Então, a RDC 50 vai me estabelecer que eu tenho 8 tomadas por leito separados em 2 circuitos. Eu vou colocar aqui, nesse caso, no circuito 1, 8 tomadas, no circuito 2, 8 tomadas. Se falhar o meu sistema, eu transfiro os equipamentos, todos que estão no circuito 1, para o circuito 2, e eu vou continuar atendendo esse leito. A mesma coisa no leito 2, que é uma salvaguarda para manutenção. Eu vou lá e vou verificar o que está acontecendo, vou efetuar a manutenção, e não vou parar o procedimento ou o atendimento que eu estou realizando.
Conclusões desse trabalho. Então, aplicando essa metodologia, a gente pode analisar as conformidades das instalações existentes, identificando os principais problemas dessas instalações e levantando soluções para minimizá-los. Então, aqui nessa tabela, por exemplo, se eu tenho uma falha, que é interrupção de longa duração, qual a solução que eu levantei? O uso de um grupo gerador. Se eu tenho uma interrupção de curta duração, e isso é prejudicial, o que eu vou usar? Eu vou usar um no-break. Qual a diferença dos 3 no-breaks que eu citei aqui, o stand-by, o interativo e o online? É a diferença de comutação, o tempo de comutação. O stand-by e o interativo, eles têm um tempo, uma chave comutadora que sai da carga para o banco de baterias. Isso demora alguns milésimos de segundo. Se esse no-break se enquadrar naquele tempo de meio segundo ou 0,15 segundos, eu posso usar. Se ele não se enquadra, eu tenho que arranjar um outro no-break que faça essa computação dentro desse tempo. Já o no-break online, ele não tem esse tempo de comutação, porque o primário do no-break, ele vai direto no banco de baterias, e do banco de baterias ele vai direto na carga. Eu não tenho esse tempo de comutação. Mas esse no-break online, ele tem limitações de carga e de custo também. Então, se eu não preciso colocar um equipamento mais custoso, eu posso usar um outro que também vai me atender. Padronização de estoque. Se eu tiver uma falha de dispositivo de proteção, todos os meus dispositivos DRs, disjuntores, vão ter que ser do mesmo modelo, da mesma marca. Assim, quando eu for efetuar uma manutenção, fazer a troca de um dispositivo, eu vou saber que ele vai se encaixar naquele painel, naquele quadro. Eu não vou ter um estoque gigantesco que fique difícil para a manutenção executar. Se eu tiver uma perda de sistema IT, eu vou intercalar os circuitos e vou minimizar a falha, minimizar o dano. O que difere essas instalações de qualquer outra instalação de baixa tensão? É a criticidade das cargas. Numa indústria, se eu perco uma máquina, eu perco produção, eu consigo recuperar essa produção mais tarde. Eu consigo fazer uma hora extra. Num hospital ou numa clínica, em qualquer ambiente de ES, a carga é um ser humano. Eu tenho que pensar nisso. Então, eu não posso ter uma interrupção. Eu não tenho que minimizar o máximo possível a ocorrência de falhas ou o dano que essa falha pode causar. Então, se faz necessário que eu preste mais atenção, que eu tenha um cronograma, que eu siga essa metodologia, que daí eu vou poder identificar qual é o local exato que eu vou aplicar a solução exata que eu preciso conforme a norma. Para trabalhos futuros aí, nós elencamos desenvolver um guia de boas práticas em formulário de dimensionamento. Então, a norma me diz que eu tenho lá um limite de 10 kA de potência para um transformador de isolador de um IT, mas ela não me diz quantos leitos eu posso colocar nesse transformador. Então, se eu tiver um manual dizendo, ó, cada leito que atende tal especialidade tem uma potência média de consumo X, eu vou poder dimensionar esse sistema. E desenvolver uma ferramenta digital, um aplicativo ou um software que me auxilie nesse dimensionamento, já classificando as áreas para mim, para não ficar procurando na norma ou cometendo alguma irregularidade. Bom, aqui tem algumas referências dessa apresentação. E era isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jonathan, pela tua apresentação aí. Vamos, então, passar aqui a palavra para os professores aqui. Acho que o Maicon já se habilitou ali para falar primeiro, né, Maicon? Então, com a palavra aí o professor Maicon. Tá. Boa tarde. Não necessariamente, né, Vinícius, mas estamos aí. Vamos nessa, então. Então, Jonathan, parabéns aí pelo teu trabalho. Acho que, para começar, tu tens... Da minha parte, pode ficar tranquilo que tens um trabalho e também tens bastante trabalho, viu? Tem algumas coisinhas para mexer aqui, mas eu acho que nada que comprometa essa questão. Eu queria só começar, eu vejo que tu na apresentação aqui colocou várias questões, tem um domínio do assunto, eu queria só rapidamente, né, conversar sobre a tua pessoa e teu trabalho.
o senhor trabalha nessa área e o que se faz? Como é que... Sim, já há 3 anos já eu trabalho num hospital aqui de Porto Alegre, na área de manutenção, então eu tenho essa vivência das dificuldades do setor e demandas de projeto. Tu pegaste, então, 3 anos barbado, assim, né? Pandemia, Peguei, tranquilidade. Foi assim, 3 anos que realmente, para aprender um pouquinho, foi, né, bem interessante. Então, tá, não, isso se percebe, né? Um ponto que eu tenho aqui, que não está anotado, mas que eu percebi, tu tem bastante figuras ali, bem explicativas, né? Bem interessantes, na apresentação que não estão no trabalho, tá? sim, Então, geralmente, tu traz para a apresentação aquilo que tu tem no teu trabalho, tá? Mas, ou seja, é tipo assim, 2 erros não dão um, né? Não é um acerto. Eu acho que tu fez bem, cara, trazer para a apresentação algo que realmente sentiu falta, que não tinha lá para poder mostrar para nós, né? Enfim, eventualmente que não tenha o conhecimento que tu tens, como funciona, e isso ficou sim. bem didático na tua Sim, eu apresentação. procurei fazer, porque um slide é muito curto e eu tenho muita informação para demonstrar, né? Isso. Então, eu procurei colocar uma imagem que fosse mais autoexplicativa. No trabalho está Isso. mais detalhado, né? Uhum. Mas algumas coisas ali, de repente, poderia ter lá pro trabalho sem nenhum problema. Outra coisa que eu fiquei primeiro ali na questão das soluções que tu colocou lá no final, né? Deixa eu só tirar umas dúvidas aqui que eu fiquei anotando aqui agora. Tu tem uma questão lá de não colocar 2 transformadores, né? Não duplicar ali os equipamentos. Tu fez ali uma consideração também de custo, né? E custo muito Isso. relativo, né? Depende do hospital também, né? Depende Ah, do, sim. enfim, né? Talvez o sírio-libanês lá não tenha essa questão de, né? Tem que, né? Mas tu fez uma ponderação interessante lá no teu trabalho de espaço, né? É um hospital mais antigo, né? Então tem onde Uhum. colocar um outro equipamento para o lado também para fazer essa proposta do teu trabalho, né? Isso tu confirma, né? Na apresentação não chegou a falar, mas tem questão também de espaço, Sim, dimensionamento ali para sim. colocar duplicado alguns equipamentos. Os ramais, isso eu fiquei curioso. Tem 2 ramais que chegam, né? 13.800 de média. Tu tem histórico deles, da onde eles saem? É mesmo subestação? Se mesmo subestação é mesmo trafo? Até que ponto eles vão em comum? Tu entende assim que de repente tem um estudo também para o sistema de distribuição em si, né? Para o sistema de fora do hospital, que poderiam ser ramais bem diferenciados, né? Numa dessa, né? Que tenham assim, O tipo, que o eu tenho de problema que dá num não dá informação, no outro, né? Maicon, é que um ramal é exclusivo para aquela unidade hospitalar e o outro ramal é um ramal comum que é distribuído para o resto dos clientes, né? Então, se eu Uhum. tenho uma falha no ramal principal da unidade, eu faço transferência para o ramal de reserva, que não é tão estável quanto o principal, mas é um recurso que eu tenho para garantir que eu ocasiono um problema na subestação da concessionária, eu tenho essa Uhum. transferência. Tá, não, isso é uma informação interessante e uma informação até, de certa forma, bastante tranquilizadora, né? No sentido que tu tem um ramal ali para isso, e se der errado, eu entro no ramal comum de todo mundo, né? Que daí Sim, tá disponível ali para os caras batendo poste, que é o negócio todo, mas, enfim, numa emergência tu tem essa condição, né? Acho que sim, ali nem é o caso, né? Mais subterrâneo mesmo, né? Quando chega no... Né? Se é o hospital que a gente está pensando aqui juntamente, né? Infelizmente já tivemos por lá, né, em algumas situações. Mas, enfim, então, né, só essas coisinhas que eu peguei da apresentação aqui. Olhando o teu trabalho, então, né, rapidamente, para deixar aqui uns 5 minutos para o Paulo depois, né? Enfim, o trabalho tá bom. O primeiro ponto ultra positivo é o assunto. Muito interessante, né? A gente que está na área de legislação ali, é legal que tu sente na pele isso, né? As infinitas normas, regras e leis que tu tem que seguir para uma questão, né, hospitalar. E não podia ser diferente, né? Tudo é muito bem estabelecido, né? E qualquer coisa fora disso, né? Possivelmente daqui a um tempo, né? O senhor vai estar lá assinando e, né? Tendo nas costas, né? Esses 4, 5 pianos aí para carregar, né? Então, esse é o teu objetivo, né? Claro. Então, é muito interessante, né, ver uma proposta de trabalho de mudança bem expressiva de uma área que é tão, né, que tem uma tensão tão grande, não podia ser diferente, né? Enfim, é a área que lida com a vida, né, e a vida não tem negociação, né, como a gente ouve falar bastante nos últimos tempos aqui, tá?
Muito bem, então o primeiro ponto é o assunto. O segundo ponto é o tamanho do documento, né? Fantástico, né? 50 e poucas páginas, né? Às vezes tem documentos bem maiores que ficam ali um pouco mais enrolados, né? E eu faço uma autocrítica, às vezes os meus são assim, né? Então eu acho que o Vinícius consegue dar uma, né? Fazer umas podas interessantes também nesse sentido e fica bom, né? Fica bom de ler porque é um documento menor ali, né? O resumo ficou muito bom, né? Começando lá do comecinho, o resumo muito bom, né? Um abstract, show de bola, beleza. Eu acho que poderia até trazer ali uma questão de um resultado, uma frase de resultado, né? A questão assim, mudança de computação, tempo, que tipo de computação tu pode fazer, né? Qual é a mudança que tu vai fazer, que tu propôs. Uma frasezinha de resultado ali, pode deixar no suspense, entendeu? Deixa pro próximo capítulo, mas dá para botar uma última frase, que é o que faltou ali no resumo, uma pinceladinha de resultados do teu trabalho, acho que fica legal. A lista ali de siglas bem cuidadosas, introdução ok, objetivo, até eu já arranquei olhando o objetivo assim, né? Tu botou lá elaborar uma metodologia para desenvolvimento de um sistema de distribuição interno. De cara eu botei assim, propor um sistema de distribuição interno. Aí eu botei melhoramento, tô dando aqui um spoiler de bastidor. Botei melhoramento, modernização. Não, mas tu fez, né? Tu fez uma proposta realmente de um novo sistema de distribuição, né? Então, realmente, né, quando eu li aqui no começo do trabalho, digo, meu Deus, será que ele vai nisso mesmo? E foi. Então, acho que ponto positivo ali, o que tu propôs a fazer, tá? Fundamentação teórica, né? Aí tem alguns problemas aqui, eu vou deixar anotado para ti, né? Então, eu acho que, assim, tipo, anunciar um capítulo 2.3, depois colocar 2.31, sistema IT médio, e não colocar nenhuma junção ali, nenhuma frasezinha, né? Explicando equipamentos elétricos, são divididos então, em tantos grupos, sei lá. Não se coloca, né, o 2.3, depois 2.3.1, sem ter uma frasezinha cola ali no 2.3, por exemplo, entende? Para tu anunciar o capítulo, né? Ou o subcapítulo que tu está tratando. Isso é uma questão mais interessante. Quantas referências também, me aditive ali, né? Me ative ali nas referências, né? São 8 referências de 2022 que tu citas lá na tua referencial mesmo, lá embaixo no final, né? E aqui na metodologia aparece umas 3 ou 4 vezes. Daí não sei se está distribuído em outros lugares isso aqui, ou dá uma olhadinha, né? Se tem alguma referência lá no referencial mesmo, a mais do que a gente tem citado no trabalho, tá? Mas é uma questão que tu pode olhar. Aí outras questõezinhas assim, tipo chamar figura, eu coloquei aqui para todas, né? Então tem a figura 1, por exemplo, é chamada umas 2, 3 páginas depois que ela aparece, isso tem que tomar cuidado. E figuras que são 1 e 2, por exemplo, ou 3 e 4, 5 e 6, figuras que são juntas ali, que não tem um texto entre elas, talvez eu não mereça ser uma figura só, tu poderia colocar a figura 1, A e B, né? Por exemplo, é o caso da 1 e da 2, já que não tem uma explicação entre elas, então é uma sugestão que eu te deixo aqui, tá? Aí depois tem as figuras que estão de qualidade, né, assim, discutível. Eu coloquei as páginas aqui, não vou te incomodar com isso, tá? A metodologia, então, tu fez um fluxo. Eu acho que esse fluxo aqui está bem tímido, dá para entender o teu trabalho, né? Mas pelo que tu fez no trabalho, especialmente na questão ali do sistema, né, de distribuição interno, eu acho que poderia abrir um pouco mais esse fluxo. Tu até fez isso na explicação, na metodologia, né? Mas eu acho que no fluxo já poderia valorizar um pouco mais teu trabalho ali no sentido de que tu tens ali, né? E ficou assim tão humilde, né? Né? Parece tão simples, né? Eu acho que dá para abrir algumas coisas ali e eu também aponto para ti depois, tá? Mas enfim, deu conta do recado e seguiu aquilo que se tem por ideia, né? Tu apresenta um fluxo e vai colocando ali, né, os pontos e vai explicando eles, fica fácil de entender com tranquilidade, tá? Em um ponto do trabalho, deixa eu te perguntar uma coisinha aqui, para não. Tu falou que não ia tratar da questão dos equipamentos médicos, né? Isso. Tá. E eu te pergunto assim, mas pela tua experiência, né? Por isso que eu pedi para você se apresentar antes ali, né? Existe diferença ali dentro do teu sistema de distribuição interno? Pode haver, né? Pela tua experiência, enfim, pelo estudo do trabalho, que tu não colocou, mas sei lá, alguma coisa assim, tipo, equipamentos que vão gerar, vai surgir ali harmônicos,
a questão lá até de fator de potência, ou no break, que vai durar menos ou mais tempo, dá para ser, não dá para ser, existe essa diferença, assim, né? De repente o equipamento sai de uma sala que eu estou prevendo uma questão de alta prioridade, ele vai para outra, Uhum. e isso é um problema ali para ti, tu Bom, chegou a pensar os, nisso? os equipamentos, eles já possuem a sua legislação específica, né, com as suas proteções, inclusive em relação a harmônicas. Uhum. Então, se eu levar esse equipamento de um local para outro, eu só vou ter que analisar se eu estou modificando o ambiente, se eu tenho essa distribuição que eu citei no trabalho para esse novo local onde eu vou colocar esse equipamento. E equipamentos Perfeito. pesados, que vão gerar uma harmônica maior, daí eu não vou ficar movimentando ele com tanta facilidade assim. Eu sei. Equipamentos pequenos e, assim, um raio-x portátil, algo assim, eu movimento. Mas agora uma ressonância magnética, não. Depois que eu coloco ela no local, ela fica lá, né? Não, tá perfeito, perfeito. Não, eu ri aqui porque eu lembrei de uma piada interna, o Paulo e o Vinícius, né? Tinha um colega que gostava de mudar coisas pesadas, né? Onde a gente trabalhava. Mas é isso, né? No hospital é muito mais complexo essa missão, né? Então tá. É, uma questão que, né, assim, quando tu tem um gerador, o hospital ali, quando, a figura 7, se eu não me engano, no teu trabalho, tem uma questão lá, tu tem um gerador para áreas essenciais, né? E outros, daí, e ali aparece o gerador para área essencial, né? Ali a medição, né, de áreas essenciais, enfim, e vai seguindo para os equipamentos. É norma, o hospital tem um gerador central para todas as áreas ou pode fazer essa divisão só para questões essenciais? Uma pergunta realmente assim, de quem está de fora. Conforme a classificação ali em classes, eu vou ter aquele período que eu posso ficar sem energia. Então, Uhum. o ambiente que eu tenho um tempo 15 segundos ou mais, esse é o ambiente que eu digo que é não essencial, que eu posso aguardar mais de 15 segundos. A norma, ela não me dá um tempo limite. Então, se eu esperar 30 segundos, uma hora, eu ainda estou dentro da norma. Então, essa área eu posso colocar como não gerador, porque eu posso E isso, esperar isso, retornar. isso, isso ocorre mesmo, João. Tem áreas que está Sim, conectado ao sistema externo e ele fica sem mesmo. sim, eu tenho recepção, consulta, sala Uhum. da nutricionista, isso não é essencial, eu não preciso botar um gerador ali. Entendi. Nada me impede se a unidade achar interessante para não parar o seu funcionamento, eu posso colocar, mas não é obrigatório. Uhum. Então, se eu coloco um gerador para tudo, eu vou ter um gerador muito grande, muito caro, Grande. eu vou ter um consumo de combustível diesel muito elevado, que também é um problema. Então, eu tenho que suportar essa carga durante um longo período. Eu posso ficar sem diesel, eu posso ter dificuldade de reabastecimento, posso ter o Uhum. caminhão de diesel ficou preso no trânsito. Sim, Então, quanto menor for a carga que eu atender seguindo a legislação, melhor para mim. perfeito. Depois fica numa dúvida ali sobre um item específico e depois te pergunto no finalzinho, tá? Tá, ok. Então, tá, beleza. Então, é mais ou menos isso da questão da metodologia. Depois tu vê aqui o que eu, né, coloquei. Aí, partindo para o estudo de caso, eu tenho uma questão para ti ali. Acho que é a página 42 do teu trabalho, quadro 7. É, foi você que fez aquele quadro do essencial e não essencial, né? Aquela divisão ali, Foi. sim ou não, né? Foi, né? Sim, sim. Isso é uma nova divisão, isso não existe, né? Tu fez. Eu fiz. Então, isso é um novo método de ver uma questão que antes era feito por outras normas, enfim, né? Um outro padrão que se tinha, e tu fez esse novo método de classificação, certo? Sim. A norma só vai dizer aqui naquela classe quanto tempo eu posso esperar. Perfeito, Não vai dizer nem qual fonte eu vou usar, se é gerador ou não, se é no break ou não. perfeito, Então, essa figura que tu se refere é minha autoria. perfeito. Então, aqui né, aqui eu tô dando uma, assim, parece aqueles advogados, né, de tribunal, eu tô te fazendo pergunta, né, justamente para chegar num ponto que eu acho que tu já sacou. Se é Uhum. teu quadro, se é uma divisão nova, se é um método que tu criou, isso aí é metodologia, Uhum. tá? Eu acho que isso aqui vai lá para metodologia, entende?
Porque no estudo de caso que tu fez, podia ser um estudo de caso lá do hospital, digamos assim, Santa Casa, eventualmente, ou do hospital lá do Albert, né? Podia ser qualquer hospital do mundo, poderia aplicar esse teu método, entende? Uhum. Então, acho que isso é uma questão de enriquecer lá a tua metodologia, e talvez seja um ponto que está um pouquinho mais fraquinho lá, né? Até a questão do fluxograma, etc. Acho que ele pode ir para lá, tá? Porque esse é teu método. E isso deve valorizar muito, né? Porque não é uma questão que é um faz. Chega lá eu, o Paulo, lá, vamos entrar no hospital aqui, né, tal, tratar um encravado e vamos fazer um método aqui de ver o que é prioridade, o que não é. Não, tem que ter o conhecimento. Tu tens e tu fez isso. Tá? Eu acho que isso joga no método porque não é estudo de caso só. É muito mais que isso, né? O estudo de caso, tu aplica o método que tu criou, né? Então, isso é metodologia. Então, acho que tenta fazer isso que vai ficar bacana, né? Uma questão de valorizar o que tu fez ali, tá? Muito bem. É... Isso aí, tá? Então, acho que isso aqui é o fundamental, tá? Aqui, análise de equipamentos, soluções, instalação elétrica. Penso que a partir daqui pode ser uma análise de resultados, né? A partir da página 46, o item 4.5, tu viu que eu me encarnei com estudo de caso, né? Eu quero acabar com o estudo de caso teu. Ou joga metodologia ou joga para resultados, tá? Mas eu acho que daí, mesmo um trabalho bem feito, né, que tem um estudo de caso bem organizado, eu acho que sempre faz, né, tem um pouquinho de faltas analisar o resultado, né? Tu faz isso, de certa forma, dentro do estudo de caso, mas, de novo, se tu tem uma metodologia, tu tem um método novo, tu fez o estudo de caso, tu pode discutir isso, né? Inclusive para, assim, pensando em outras frentes, né? Vendo o que tu tirou de diferente ali, o que poderia ser outras soluções, né? No caso do transformador, duplicar o transformador, no caso, enfim, de duplicar outro equipamento, né? Enfim, eu acho que tu faz isso dentro do estudo de caso, mas eu acho que a partir da página 46, sem muito esforço, tu pode botar análise de resultados e partir analisando o que tu fez. É mais ou menos o que tá ali, tá? Uhum. Não tem muita diferença. E aí tu deixa o estudo de caso só, o estudo só. Veja bem esse só aqui, tá? Você só dá muito trabalho e tem que ter conhecimento para isso. Mas tu deixa só o estudo de caso, né? E bomba ali a tua metodologia, que eu acho que é o grande diferencial do teu trabalho. E depois, da página 46, tu faz uma análise de resultados do que tu realmente tirou de conclusão. Eu acho que isso vai modificar bastante ali, vai ficar bem mais interessante o teu trabalho em termos de valorizar o que tu fez, tá? Até publicar artigos e tudo, enfim, né? Daí pode me colocar como último autor, né, Vinícius? Não tem problema nenhum, mas eu acho que isso vai valorizar bastante. Tá, Jonathan? É. E aí, na conclusão também, né, tu demonstrou um cara bastante humilde, né? Ou então faltou tempo para escrever, né? Mas, de novo, eu acho que o tipo quadro 7, na conclusão, tem que ser chamado de novo, né? A divisão que tu fez, essencial e não essencial, né? Todo o trabalho que tu fez, né? A questão de proposta de um sistema de distribuição como foi feito ali, tem que ser valorizado ali, tem que ser né, algo bem mais focado na conclusão ali, para tu realmente bater aqueles 4 itens que tu botou como objetivo específico lá na conclusão, discutir eles de uma certa forma, né, rapidinho, mas dá umas 2, 3 páginas ali para tu valorizar também o que tu fez, né? Vender teu peixe no final lá, especialmente no que tu fez de diferente, né? Que, na minha opinião, um dos grandes pontos aqui é justamente esse quadro 7 aqui, tá? Então, essas são as minhas sugestões mais, enfim, fora o que está descrito aqui, são as mais essenciais, tá? E por fim, né, para dar um tempo para o Paulo aqui, eu quero te perguntar o que que é o que que é a copa ali do hospital? A copa é onde se serve a alimentação, né? Uhum, As nutricionistas e a atendente de nutrição fazem o almoço, a refeição, montam e distribuem nos leitos, né? entendi. Tá bom. Não, então acho que faz sentido. Não me chamou muita atenção, comecei a rir assim, porque tem a prioridade mais alta, né, que é unidades do tipo cuidados intermediários, né, posto de enfermagem, sala de exames, a Copa vem na frente nesse quesito, né, por norma. Eu fiquei pensando assim, né, certamente deve ser algo do tipo refeição dos pacientes, né, mas mesmo assim ainda cabe uma certa discussão, né. Eu pensei que era a Copa do cafezinho lá que vocês davam prioridade a mais do que
né, do que, por exemplo, cuidados intermediários no paciente pós-cirúrgico, né? Mas, enfim, isso não é para nós, viu? Nem para ti nesse caso, né? Mas tá lá como norma. Acho que só uma curiosidade que eu olhei ali, meu Deus, a Copa, né, vale mais do que cuidados intermediários. Mas era só uma curiosidade minha, tá? Então fica anotadinha para ti aqui, eu vou passar para o Vinícius, né? Depois as anotações e no mais tá muito bom do trabalho. E valoriza ele, viu? Valoriza o quadro 7 lá, porque tem uma questão bem interessante aí, de novidade, tá bom? Obrigado, Valeu. professor. Obrigado, professor Maico. Vamos passar, então, de imediato aí a palavra para o professor Paulo. Então tá, eu vou ser breve aqui, que eu tenho só 30 segundos para falar, então, conforme o tempo que o Michael disponibilizou. Valeu, Michael. Nada, Paulo. Então, Jonathan, Vinícius, né, obrigado pelo convite, né, para a banca, parabéns pelo teu trabalho. Né. Por incrível que pareça, eu concordo com muitas das considerações do Michael, né, vou aproveitar o momento aqui. Mas, assim, ó, eu fiz uma série de observações ali no trabalho, muitas questões mais de texto mesmo, né, de forma, alguma coisa de formatação, tá? Algumas coisas de linguagem também. Aí isso eu já vou encaminhar logo em seguidinho aqui, eu já encaminho o documento, né, com os comentários. Tem bastante coisa que eu pintei lá, o que está pintado de amarelo ali é só para eu me guiar no texto, tá? O que tinha alguma observação, ou eu pintei de outra cor, tipo vermelho ali, dei algum destaque, ou eu coloquei um comentário. Então, geralmente, o que tu enxergar lá de amarelo sem comentário nenhum, pode passar direto ali, nem te apega muito, que é só orientação de texto. Aqui, numa linha geral, tá? Eu concordo ali aquela questão do Michael ali, da tua metodologia, né? Que tu pode melhorar aquele fluxograma, talvez detalhar um pouco mais, valorizar o trabalho é a palavra, né? Então, ocupar um pouco melhor aquela página, detalhar mais as tuas contribuições, né? No método, né? E dar um melhor detalhamento ali, eu acho, né? Aproveitar um pouquinho e detalhar um pouco mais esses itens. Em termos, assim, de texto, de figuras, ali, o Michael já comentou bastante, então não vou nem citar aqui, né? Não tem necessidade, mas eu senti falta no teu comparativo e até nas justificativas que tu trouxeste, né? Eu não sei se existe esse histórico, uma parte desse histórico eu sei que tem, né? Mas não, digamos assim, internamente, como é que é utilizado. Uma questão, por exemplo, relacionada com o histórico uma questão mais de confiabilidade, né? O histórico das interrupções que existem, das variações de tensão de curta duração, coisas que podem prejudicar o funcionamento, né, desses determinados setores, né, que tu classificou ali, das áreas que tu classificou no ambiente hospitalar, né? Então, assim, aquela informação que eu acho que ela está disponível e que pode ser utilizada, pode ser explorada, né, são os índices de continuidade mesmo da concessionária, né? Tu tem acesso pela conta de energia, tu tem acesso ao histórico de DIC/FIC, né? E pela informação do conjunto, tu sabe quais são as metas de continuidade. Então, tu já pode pensar, talvez isso seja um item para tu incluir na tua metodologia, né? Uma análise, talvez, de histórico, dependendo da região, para tu classificar, talvez, a vulnerabilidade daquele ambiente, né? Tu pode ter um hospital instalado numa determinada região. Pegar a região Porto Alegre, beleza, né? Tu tem muitas fontes ali, tu tá bem, eletricamente, bem melhor servido do que outros hospitais, por exemplo, numa área mais de interior, né? Então, daqui a pouco tu comparar o local onde esse hospital está instalado, verificar qual é o conjunto elétrico que ela tem, verificar no site da ANEEL quais são as metas de continuidade que existem naquele ambiente. Quantas horas de interrupção por ano, por mês, por trimestre, assim, a concessionária pode praticar? Acho que esse é um item que pode explorar. E aí a parte que... Aí tu me ajuda aqui, né? E dependendo do ambiente, né, pode existir ou não, é uma análise, é um histórico, talvez, desses eventos de um controle interno, né? Algumas coisas que talvez não sejam em função da concessionária mesmo. Por exemplo, um desligamento, um curto-circuito que aconteceu numa parte do hospital que desligou outro setor, né? Se tu tem esse histórico
se existe esse histórico de atuação das proteções ou de afundamentos de tensão que possam prejudicar alguns desses equipamentos. Tem isso, de alguma forma? Não, o nosso sistema de telemetria não é tão preciso assim. Uhum. Então, ele marca quedas mesmo, faltas de segundos. E não um afundamento de milésimos de segundo, ele não consegue pegar, que ele não é tão preciso. E pelo que eu me lembro lá, o DIC-FEC, ele tem um tempo, né? Acima daquele tempo, ele é considerado uma falta da concessionária, e abaixo daquele tempo, não. Isso. Então, se eu tiver uma falta de 1 segundo, para a concessionária não vale, mas para o hospital vale, porque 1 segundo eu vou prejudicar e ter áreas ali que eu não posso ter essa queda. Uhum. Esse então, é o ponto. Sim, então eu procurei pela fatura de energia, avaliando o DIC-FEC do último ano, eu não encontrei falhas consideráveis. Está dentro do estipulado pelo PRODIST, né? Uhum. Mas para o hospital, uma falha de um tempo menor já é prejudicial, e essa informação a telemetria não tem disponível. Uhum. Talvez uma sugestão, né, que fique, até isso tu citar como um trabalho futuro, né? Tu melhorar o sistema de telemetria do hospital, ou dos ambientes, enfim, hospitalares, né? Para que tu consiga detectar e armazenar a informação, quantificar essas informações. Quantos afundamentos, quantos desligamentos, não vamos nem pegar os afundamentos de tensão, que daqui a pouco é uma coisa que tu não consegue pegar no limite, né? Mas o desligamento, assim, faltou e retornou, né? Esse desliga e liga tu consegue registrar. Então, guardar um banco com essas informações para tu ter esse histórico. Porque tu tem na concessionária, mesmo que tu tenha um DIC fique adequado, né? Tu tem um DIC fique realizado que pode ser inferior à meta da concessionária, mas ele foi prejudicial. Então, esse é um indicativo, um indicador, né? A concessionária está atendendo conforme a resolução, mas aquelas variações de tensão aqueles desligamentos, interrupções que são maiores do que 3 minutos, já me prejudicam e eu tenho registro. Quer dizer que eu posso ter um universo muito maior, né, de interrupções, que, por exemplo, um religador que desligou e ligou e 2 segundos depois reenergizou, né, elas foram prejudiciais para o hospital, mas não contabilizaram indicadores de continuidade. Eu coloquei umas observações no texto sobre isso, né? Então, daqui a pouco, essa formação de um banco de dados históricos sobre as interrupções, sejam elas de origem externa ou interna, de curta e de longa duração, né? Isso pode servir também para o teu dimensionamento, para contribuir para o teu dimensionamento e um aperfeiçoamento, talvez, desse método que tu propõe. Acho que esse é um ponto assim, que tu pode explorar bastante nessa questão aqui, né, dos distúrbios e dos impactos desses distúrbios no sistema, né? Enfim, seja ele qual for. Vou pegar aqui uma outra observação assim do mais. Uma dúvida está relacionada também com a questão da fonte de suprimento, né, da concessionária, né? Tu citou ali que tem a possibilidade ali de dupla alimentação, né? Então, dependendo também da região, dependendo do local onde esse hospital está instalado, né, tu tem possibilidade de dupla alimentação ou não. Né? Não necessariamente isso é um recurso que está, digamos assim, num curto prazo, né, acessível. Tu pode solicitar, né, vai ter que ser feito obra e tudo mais, aí é um outro contexto. Mas eu acho que esse ponto tu pode explorar também, ele vai impactar também, na verdade, né, na questão do custo, né? Me corrija aqui se eu estiver errado, mas eu entendo que tu tendo uma dupla alimentação, tu precisaria ter uma demanda contratada, pelo menos no ponto, né? Não necessariamente o consumo de energia, a energia vai ser conforme o uso, mas uma demanda contratada tu precisa ter naquele ponto para reservar a capacidade dele, né? Sim, vai ter que contratar uma demanda daquele fio que está sobrando. Uhum. E tem um custo, vai ter esse custo adicional. Uhum. Porque aí tem alguns trechos no texto, né, que tu fala na questão da relação custo-benefício, né? Só que em nenhum momento a gente tem esse quantitativo, né, de custo. Então, algumas sinalizações, uma tu comentou ali quando comentou com o Maicon aqui agora, sobre o dimensionamento dos geradores, né? Quanto menor a carga, melhor, né? Por N motivos, mas
Tu não precisa ter um abastecimento completo lá de um sistema gigante para conseguir atender o teu sistema. Tu vai ter geradores menores que vão atender cargas pontuais, né? E as cargas essenciais, né? Digamos assim, né? Usando a mesma linha, né? Então, isso é um ponto que vai ficar também, né? Para um trabalho futuro, mas quantificar, né? Esses custos e esses dimensionamentos que precisam ser feitos também. Tu separou ali setor, tu montou as classificações das cargas, né? Mas daqui a pouco tu vai precisar, em algum momento, fazer esse dimensionamento das cargas. Beleza, já fiz todo o meu mapeamento aqui, né? Apliquei o método, fiz o mapeamento, identifiquei quais são as cargas essenciais, as não essenciais, a cada um dos grupos, né? Mas eu preciso agora fazer o dimensionamento das soluções. Então, esse dimensionamento das soluções, nem que seja um pré-dimensionamento, tu vai fazer ali, sei lá, classificar os teus grupos geradores, vamos pegar um fuzzy aqui, né, o Michael, o Vinícius, um médio, alto e grande, enfim, né, com o dimensionamento das cargas, custos também, né, elevado, médio, baixo, sei lá, algumas coisas nesse sentido que tu consiga começar a quantificar essas coisas. E depois, logicamente, bom, agora vai para o mercado. Qual é o meu custo? Qual é a minha ordem de grandeza de custo? Eu vou ter um custo elevado e uma confiabilidade elevada. Então, pensar em algumas coisas. Isso é uma continuidade do teu trabalho. Literalmente, é uma continuidade. Né? Mas tu pode deixar no teu texto alguns indicativos para isso. Né? Porque não simplesmente falar, minha relação custo-benefício é boa, é excelente. Né? É complicado tu dizer que tu tem uma relação custo-benefício excelente se tu não tem os valores de custo nem de benefício colocados ali propriamente no texto. Então, esses cuidados ali tu precisa ter também. Então, eu coloquei algumas observaçõezinhas ali. Isso que eu comentei agora nem foi no pacote, mas são coisas que precisam ser observadas ali no texto, né? Só para pontuar esses aspectos, né? E, por fim, só para tu explorar aqui também esse item, eu achei bem interessante esse item, quando tu apresentou ali, né? A intercalação dos circuitos. Tu tá tornando o teu sistema de baixa tensão redundante, ou tu está dividindo ali, mas tu está dando condições de que cada leito ele continue com condições de atender determinados equipamentos, né? Sim. Então, eu acho que esse ponto também é uma contribuição interessante que tu pode explorar mais e detalhar lá na tua metodologia, tá? Eu acho que isso é um ponto também que pode e deve ser bem valorizado, tá? Acho que são os principais aspectos aqui que eu tinha para colocar, né? E os outros itens ali estão dentro do texto, né? Mas reforço que é uma aplicação muito interessante para um ambiente, né, que precisa realmente ter esse cuidado, né? É que nem tu comentou ali no final. É uma questão de indústria. Eu perdi uma determinada alimentação por determinado tempo, eu vou perder produção, vou ter um prejuízo financeiro, mas no ambiente hospitalar, esse risco, essa perda pode ser uma perda Não dá de para vida, né? recuperar, né? Não tem recuperação, exatamente. Ou pode gerar uma sequela muito grave que tu não vai conseguir, né? Vai mudar totalmente a vida, enfim, daquela pessoa. Então, era isso por enquanto, né? Parabéns aí, Jonathan. E Vinícius, Obrigado. te devolvo aí a palavra. Beleza, muito obrigado, Paulo. Então, Jonathan, agora você nos aguarda aqui um pouquinho, tá? Demais aí, colegas que estão também aí como ouvintes. Nós vamos deliberar ali na outra sala a tua avaliação e já retornamos. Tá ok? Aí, Jonathan, dali. Fica entrando no navegador meio pau velho aqui, mas tá funcionando. Parabéns, cara. Parabéns pela apresentação. Ah, Vou valeu, esperar a meu. nota agora. Viene.
Jonathan, tá me escutando? Estamos aqui. Opa! Então tá bom, estamos de volta aqui então, vamos esperar o professor Paulo, o professor Maicon. Não foi fácil, viu? Essa nossa conversa aí, não foi fácil, né? Mas assim, Jonathan, então te dá aí o parecer, né? Que a banca deliberou, tu estás aprovado plenamente aí no teu TCC, tá? Parabéns aí pelo teu resultado. Hoje pode aproveitar para comemorar, mas aí ficou ressaltado pela banca que tem ali aquelas recomendações que o professor Sim. Marco e o professor Paulo colocaram, né, de melhoria no teu texto, né, inserir as figuras ali que tu tens na apresentação e não estão no texto ali, né, e você vai ter aí uma semana aí para fazer essas alterações aí, tá? Tá ok, professor. Muito obrigado. Eu agradeço ao Paulo, ao Maicon, ao Vinícius aí como orientador. E por todos esses anos aí no curso, né? Várias cadeiras aí. Bem, Muito, parabéns, muito cara. aprendizado. Parabéns. Obrigado, pessoal. Parabéns, Tá Edu. certo. Show de Obrigado, bola, João. cara. Teu trabalho, Parabéns. então, Bota no grito aí. no teu trabalho no futuro vai para as bases, né? Tem um negocinho social que a gente botou ali, né? Que o Paulo insistiu em colocar. Então, tu tem que arrumar mesmo, porque isso vai ser uma referência para os outros também, tá, cara? Isso Mas aí. vai ser bacana, tá? E Parabéns. tira o printzinho aí pra gente deixar pra posteridade essa. Poxa Pra que vida, isso, cara. né? É, pra quê? Eu sempre fico gordo nessas fotos assim. Tá ok. Obrigado, Mas pessoal. um Feito. abraço aí. Fica Um nessas abraço. nas outras também, Michael, não te preocupe. É É isso quem aí. te conhece pessoalmente sabe, mano. É. Fica tranquilo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. tchau, Tchau, tchau. Até mais. tchau. Valeu. Tchau.